Em uma era repleta de desejos mundanos, uma casta especial de indivíduos opta por um caminho diferente, inexplicável para muitos. Através de séculos de fronteiras, esses seres enigmáticos seguem princípios inquebrantáveis, gerando tanta reverência quanto controvérsia. O que poderia levá-los a abraçar tal destino? Olá, viajantes da história! Hoje desvendaremos os mistérios do celibato clerical, uma prática que transcende religiões e séculos. É polêmico, é antigo, mas acima de tudo é fascinante. Antes, já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O surgimento na Índia Antiga. Na terra das especiarias e do karma, o celibato foi abraçado desde o século 8 a.C. Os brahmines, sacerdotes hindus, valorizavam a pureza e a abstinência como formas de se aproximar do divino. Na Índia, celibato ou brahmacharya não era apenas uma mera restrição sexual, mas também uma disciplina espiritual. Com um toque de misticismo, esses anciãos acreditavam que a conservação da energia sexual os tornaria intermediários mais potentes entre o mundo físico e o espiritual. Nos Vedas, textos sagrados hindus, o celibato era frequentemente relacionado ao autocontrole e à sublimação dos desejos em busca de uma compreensão espiritual mais profunda. O efeito platônico. Já na Grécia Antiga, um lugar de deuses, heróis e celibato. Isso mesmo. Platão, o filósofo imortal, proclamava que abster-se dos prazeres carnais ajudaria a buscar o conhecimento verdadeiro. Em sua obra, A República, ele delineia a formação dos guardiões da cidade ideal, que deveriam evitar a luxúria para se concentrar em sua missão. Com um raciocínio afiado, como a espada de Aquiles, Platão estende essa ideia ao conceito do mundo das formas, onde a verdadeira beleza e sabedoria residem. O cristianismo primitivo. Você já ouviu falar de Paulo, o apóstolo? Bem, ele tinha algumas ideias revolucionárias. No século I d.C., em cidades como Coríntio e Éfeso, ele propagou a ideia de que o celibato era a melhor forma de se dedicar totalmente a Deus. Suas cartas não eram exatamente romances, mas foram lidas em igrejas por todo o Império Romano. Ele até redobrou o tema em sua primeira carta aos Coríntios, afirmando que aqueles que não se casassem se preocupariam mais com os assuntos do Senhor, ou seja, menos jantar à luz de velas e mais orações à meia-noite. A tradição judaica. Enquanto alguns rabinos celebravam o casamento como um mandamento divino, outros, como o rabino Simeão ben Azai, do século II d.C., consideravam o celibato um caminho legítimo para a espiritualidade. Imagine a cena. Discussões acaloradas em sinagogas, salpicadas de humor e adiche. O Talmud, o texto central do judaísmo rabínico, contém argumentos tanto a favor quanto contra o celibato. A ideia não era universalmente aceita, mas tinha seus defensores e seu espaço na complexa tapeçaria da tradição judaica. O Oriente Médio e o sufismo. Surpresa! O celibato também tem seu lugar no Islã, especificamente nas correntes sufis. Estamos falando de terras que vão desde a Andaluzia até o coração da Pérsia. Derviches e outros místicos sufis praticam o celibato como uma forma de desapego material e foco na relação íntima com Deus. Para os sufis, o celibato não é apenas a ausência da atividade sexual, é uma maneira de canalizar energia para a elevação espiritual. Grandes figuras sufis como Rumi enfatizam a importância do amor divino acima do amor mundano, oferecendo um fascinante contraponto ao entendimento mais convencional do Islã sobre o casamento e família. O budismo e o caminho do meio. Siddhartha Gautama, ou simplesmente Buda. Ele tinha tudo, um reino, uma esposa e um filho. No entanto, ele abandonou tudo isso para buscar a iluminação sob uma árvore Bodhi na Índia. A partir de então, o celibato tornou-se uma parte intrínseca na vida monástica budista. Mosteiros budistas da Tailândia ao Tibete, passando por Sri Lanka e Myanmar, pregando o celibato como meio para alcançar o Nirvana.
Essa prática está encapsulada nos Vinaya Pitaka, um dos 3 principais códigos do Cânon Pali, que regula a vida dos monges budistas. A abstinência para eles é tanto um respeito pela vida de todos os seres humanos quanto uma forma de evitar distrações em busca da iluminação. A virada católica. Bem-vindos à Idade Média. No século XI, um ponto de inflexão ocorreu no cristianismo ocidental, o Concílio de Latrão. Este concílio decretou que todos os padres católicos deveriam ser celibatários. A decisão não foi uma brincadeira. Os padres que optassem pelo casamento seriam excomungados e seus filhos seriam considerados ilegítimos. A Igreja Católica acreditava que o celibato ajudaria os padres a manter o foco singular em Deus e nos deveres eclesiásticos. Este mandato tinha implicações práticas também. Ao evitar herdeiros legítimos, os bens da igreja permaneceriam incontestáveis. Se o padre romântico sequer pensasse em casamento, bem, ele estaria realmente em apuros. O protestantismo e a reforma. Então aparece um homem chamado Martinho Lutero. Este ex-monge que colou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517, sacudiu a igreja católica até o núcleo. Entre suas muitas objeções, Lutero argumentava que o celibato clerical não tinha base bíblica. Até ele mesmo casou com uma ex-freira, Catarina Vambora, o que deve ter sido o casamento mais polêmico da década. As diversas denominações protestantes que surgiram a partir da Reforma geralmente não impõem o celibato como uma exigência para o clero, uma quebra radical em relação à tradição católica que vigia desde o século XI. A convergência moderna. Olha a sua volta, estamos no século XXI, onde até mesmo a religião não é imune à mudança. Desde a igreja anglicana até certas correntes do judaísmo, reformistas e até mesmo dentro do budismo ocidental, o celibato já não é mais considerado estritamente obrigatório para líderes espirituais. A ideia é que, em um mundo cada vez mais complexo, ter uma família pode até ajudar os líderes religiosos a entender melhor as suas comunidades. Além disso, algumas tradições orientais que enfatizavam o celibato, como o hinduísmo e o budismo, estão revendo suas posições em algumas comunidades, principalmente no Ocidente. O debate contínuo. Não pense que a discussão sobre celibato religioso chegou ao fim. O tema continua sendo uma batata quente em muitas comunidades. No catolicismo, por exemplo, há um debate contínuo sobre os padres mais velhos ou aqueles em áreas remotas deveriam ter permissão para se casar. O Papa Francisco já expressou abertura para discutir sobre essa questão, o que significa que o século XXI pode trazer novas reviravoltas para este antigo preceito. A questão é: adaptar-se aos tempos modernos ou manter uma tradição que é vista por muitos como símbolo da dedicação divina? A eterna dança entre o sagrado e o carnal. Uma dialética que persiste através dos séculos. Afinal, a questão do celibato religioso nos ensina uma lição valiosa: a eterna busca do equilíbrio entre corpo e alma, entre o humano e o divino. E o que você achou do vídeo? Deixe no seu comentário. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.